Aí tem uma coisa que eu queria perguntar, Pedrão. Eu não sei se é exatamente o mesmo conceito, mas a gente está falando de correções, principalmente de envelhecimento, vamos dizer assim, né? Então a pálpebra cair, algumas rugas que não são mais só de expressão, que elas permanecem ali, a questão daqui do Bigode chinês. bigode chinês. Mas tem também, hoje em dia, fala-se muito sobre. Eu não sei se é a mesma coisa, talvez eu estou falando besteira e você me corrige. Da harmonização facial. Que não necessariamente tem a ver com envelhecimento. Inclusive, o Coloral fez Sim. abraço pro Coloral que veio aqui conversar com a gente. E quando o Coloral, que é um influenciador também, um criador de conteúdo na internet, ele fez a harmonização facial, ele falou na página dele, eu falei, cara, o Coloral fez pra quê, tá ligado, velho? Pô, o Coloral já é super estiloso, tal, não sei o quê. E aí ontem ele fez uma publicação na página dele que ele mostrou antes e depois. Principalmente de perfil. E é uma diferença grande. E ele fez principalmente, ele levantou um pouco o nariz, porque o nariz dele era curvado e era pra baixo. Mas eu acho que a maior diferença que teve no rosto dele foi ele puxar um pouco o queixo. Ele acho que preencheu, puxou o queixo e tirou a papada. E você vê que realmente o rosto dele ficou mais equilibrado. Eu lembrei muito do Ronan, porque veio o visagista aqui e falou pra gente sobre o equilíbrio das linhas do rosto, né? Principalmente de perfil. Eu lembrei muito dele quando eu vi essa harmonização do coloral. Então, não é uma questão de envelhecimento nesse caso, né, doutor? Como é que funciona a harmonização facial hoje? As pessoas te procuram muito, homens te procuram bastante para fazer? São dois aspectos da cirurgia plástica, sabe, Thiago? Você tem o envelhecimento, aqui a gente começou abordando o envelhecimento, porque a pálpebra quase sempre está relacionada com o envelhecimento. E são as alterações constitucionais, né? A pessoa pode nascer com pouco queixo, ou com uma ponta do nariz muito caída, ou com um dorso do nariz muito alto, como se fosse um nariz de tucano, né? Que isso não tem nada a ver com envelhecimento. Sim. Você pega um jovem com 20 anos, ele pode ter um mento pequeno para trás, um nariz muito Pode ser muito grande, para frente também? ou muito para frente, né? Projetado? Ou muito projetado, que são as alterações constitucionais. Tá. Que dentro de um limite, você resolve preenchendo, que você está adicionando Tá. ou subtraindo, como no caso coloral, é isso? É o coloral, é. Do coloral, né? O que acontece com o coloral? Onde ele tinha papada, ele lipou. Aí é cirurgia? Você tira a gordura. Mas Né? como? Com cirurgia? Com cirurgia, Ah, tá. como se fosse uma pequena lipo. Onde ele não tinha queixo, ele aumentou. Então ele compensou esse segmento da mandíbula fazendo um pouco de lipo e projetando um pouco o mento. Não quer dizer que isso não tem relação com a idade. Sim. Provavelmente ele já nasceu ou desenvolveu a face dessa forma. Sim, sim. E existem várias outras alterações constitucionais que o cirurgião plástico também corrige. Uma das mais frequentes é a orelha em abano. Né? Uhum. Aquele menininho que nasce e a orelha é bem saliente, começa a ter... É que hoje a gente chama de bullying, mas na minha época um moleque começa a sacanear o outro na escola com aqueles apelidos, né, pejorativos, né? E normalmente não tem nada a ver com envelhecimento. Você vai e corrige a orelha reposicionando as cartilagens. Sim, sim. Existe uma alteração muito frequente no jovem, no adolescente, pós-puberdade, no adulto jovem, que é a ginecomastia. Tem bastante, né? Que é a presença do peito, né, no homem. Isso não tem a ver com a idade. Né? Tá. Durante a fase da puberdade, existe um controle hormonal, um equilíbrio hormonal de hormônios masculinos e femininos que podem desenvolver um pouco o tecido mamário, formar aquela pedra atrás da areola, sabe, Pedro? Eu tinha isso quando era adolescente. E doía até bastante. E até uma brincadeira que um apertava o outro porque sabia que doía, né? Doía pra caramba, você é louco. mesmo? Nossa. Era bem, bem grande a pedrinha que tinha aqui nos meus mamilos. E doía muito. Aí na pós-adolescência isso regride, né? Isso vai desaparecendo. E às vezes isso permanece. No que permanece, normalmente esse jovem procura o cirurgião plástico. Porque assim, não gosta de jogar um futebol porque não quer ficar sem camisa. Sim. Não quer ir na praia, vai pra praia de camiseta. Sim, sim. É um complexo enorme a presença da mama no homem. É né? mesmo. Às vezes aquele menino mais gordinho tem um pouco de peito. Olha, talvez os pacientes masculinos
mais felizes com meus procedimentos que eu já fiz até hoje sejam os jovens que fizeram ginecomastia. Você tira um peso, você tira uma carga, você muda o comportamento do E é uma do cirurgia jovem. simples. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia simples. As cirurgias, de uma maneira geral, a simplicidade ou a complexidade depende do caso. Sim, tá. Por exemplo, uma ginecomastia, você pode ter desde o broto mamário, essa pedrinha que você falou atrás da areola, a você pode ter uma mama sutiã 42. Tá, A complexidade vai depender dessa apresentação do problema. tá. Tirar um pouquinho de tecido mamário retroareolar, complexidade mínima. Quando você tem uma mama grande, você não vai deixar o jovem cheio de cicatrizes, né? Você tem que pensar como é que você vai posicionar, porque cicatriz no tórax é estigmatizante também. Tá, Pode ser uma cirurgia de maior complexidade que requer um pouco mais de experiência. entendi. Então existe essa gama de apresentações. E a ginecomastia, ela também pode ser decorrente de uso de medicamentos, né? Principalmente aquelas bombas de academia. Sim, que eu eu tava falar, pensando nisso, Porque cara. eu tenho 3 amigos, que amigos em comuns com você também, Silvis, que todos eles foi isso. Malharam muito uma época, ficaram fortes, daí quando pararam de treinar um tempo depois, ficaram assim, tiveram que operar. 3 casos. Depois eu falo os Parou nomes. de malhar, parou de usar o medicamento, o peitinho aparece. É. Não tem jeito. É. Né? E tem alguma forma de tratar isso sem ser com cirurgia? Porque tem bastante gente que me procura por DM pedindo dica de estilo, né? Pra tentar suavizar, mas tem? Quando você suspende o medicamento, regride, Tá. mas dificilmente regride 100%. Né? Mas no caso de quem não cresceu por medicamento, uma questão biológica mesmo do corpo, não tem como, né? Difícil. E quando você tem ginecomastia, você também tem que pesquisar algumas patologias que podem estar associadas. Ah, tá. Né? Tem algumas alterações hipofisárias, que é uma glândula que você tem, da suprarrenal. Você precisa avaliar os hormônios da suprarrenal, que também é outra glândula, e avaliação do testículo. Tá. Tem algumas lesões de testículo que podem ter como manifestação clínica a formação do peitinho da ginecomastia. Entendi.